Você já parou para refletir sobre o poder invisível que rege sua vida? As escolhas que você faz, o que sente, o que acontece ao seu redor, tudo parece ser regido por algo maior, não é? E se eu te dissesse que tudo isso está diretamente relacionado a leis que não podem ser alteradas, mas que, ao serem compreendidas, podem transformar completamente a sua vida? Não estou falando de regras humanas, mas das leis divinas, aquelas que moldam a existência de tudo o que é e o que será. Talvez você ache que isso é algo distante, algo que não influencia seu cotidiano. Mas, e se eu te provasse que essas leis já estão atuando em você? Mais do que isso, se eu te mostrar como você pode viver em sintonia com elas, alcançar a verdadeira felicidade e entender finalmente o propósito de sua vida. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso agora, mas fique comigo. O que você vai aprender hoje não é apenas um conceito filosófico ou espiritual, é algo prático, que pode transformar sua forma de ver o mundo, a si mesmo, principalmente, seu caminho rumo à evolução. Não se trata de crenças cegas ou de promessas vazias. Estou falando de algo real, imutável, e o melhor, acessível a qualquer pessoa que deseje trilhar um caminho de crescimento e sabedoria. Então, vamos começar a entender as leis divinas e como elas podem guiar sua vida para uma evolução profunda e significativa. A natureza das leis divinas. A jornada de Lucas começou em uma manhã tranquila, quando ele se encontrou com seu velho amigo, o mestre Sérgio. Ele estava passando por um momento de crise e procurava respostas sobre a vida e seu propósito. Sérgio, com seu semblante sereno, começou a falar sobre algo que Lucas nunca havia parado para refletir: as leis divinas. As leis divinas, disse Sérgio com calma, são como os fios invisíveis que tecem o tecido da nossa existência. Elas não são algo distante, mas estão em cada ação, em cada pensamento, em cada momento de nossas vidas. Lucas ouviu com atenção, buscando compreender que as leis divinas não eram apenas conceitos abstratos, mas algo intrínseco à natureza do universo e de cada um de nós. Sérgio explicou que essas leis não dependem de nossa compreensão ou ignorância. Elas são imutáveis e universais, aplicando-se a todos, independentemente de cultura ou crença. Imagine, disse Sérgio, que o universo é como uma grande orquestra e as leis divinas são a partitura. Cada instrumento tem um papel, e todos os músicos devem seguir a mesma partitura para criar harmonia. Quando violamos as leis, nossa melodia sai de sintonia, mas isso não significa que a orquestra pare. Ela continua, e a harmonia será restaurada. Lucas sentiu que essa metáfora ajudava a entender que essas leis não são apenas uma questão de moralidade, mas a própria essência que mantém o universo em equilíbrio. As leis divinas, Sérgio continuou, são a expressão da vontade de Deus. Elas garantem a ordem no universo e, ao compreendê-las, podemos alinhar nossas ações e pensamentos ao fluxo natural da vida. Quando você age em harmonia com essas leis, Sérgio falou, você experimenta paz, alegria e equilíbrio. Mas, ao se afastar delas, o que sentimos são as consequências naturais desse descompasso. Lucas refletiu sobre isso e percebeu como muitas de suas angústias e desafios pessoais podiam estar relacionados à desconexão com essa harmonia maior. Mas, mais importante do que a teoria, Sérgio falou sobre a prática. Como viver de acordo com essas leis. A vida é uma escola, disse ele, e o objetivo é aprender a viver em harmonia com a natureza divina que está dentro de cada um de nós. Lucas sentiu que esse ensinamento era mais do que uma lição filosófica. Era um convite a viver com mais consciência, a tomar decisões mais alinhadas com o bem, a justiça e a verdade, como se fosse possível restaurar sua própria harmonia interna. A moral das leis divinas. Pedro, um jovem idealista, sempre se perguntava sobre o que significava viver de acordo com o que chamava de moral divina. Ele já havia ouvido falar sobre a importância de ser justo e bom, mas se perguntava como essas virtudes se aplicavam em sua vida diária. Um dia, ao se encontrar com o sábio mestre João, ele compartilhou suas dúvidas. João sorriu e começou a explicar.
A moral das leis divinas não se trata de simples regras ou punições. Ela vai além disso. Ela reflete aquilo que é certo e o que é errado em termos de evolução espiritual. O que você chama de moral é, na verdade, o caminho que te aproxima da perfeição. Pedro ficou surpreso. Nunca tinha visto a moral dessa forma. O mestre João continuou: as leis divinas não funcionam como um tribunal, onde você é recompensado ou punido de forma imediata. A verdadeira justiça divina não é tão simples quanto isso. Ela está intimamente ligada ao progresso moral de cada indivíduo. Quando você age de maneira virtuosa, você dá um passo em direção à evolução do seu espírito. E, quando falha, tem a chance de aprender com o erro. Pedro percebeu que sua visão sobre a moral estava sendo desafiada, mas sentiu um alívio. Não se tratava de um sistema de recompensas e punições externas, mas de algo mais profundo, relacionado ao seu crescimento pessoal. A moral das leis divinas, explicou João, não diz respeito ao que você faz para agradar aos outros, mas sim à sua conexão interna com a verdade e com o bem. Quando você segue essas leis, mesmo sem saber, seu espírito se alinha com algo maior. O sofrimento, muitas vezes, é consequência de ações que fogem dessa harmonia. O segredo está em entender que tudo que fazemos tem uma repercussão no universo, mas mais importante ainda, tem uma repercussão em nossa jornada espiritual. Pedro refletiu sobre isso, lembrando-se das vezes em que tomara decisões impulsivas, sem considerar as consequências. João concluiu: a verdadeira moral, portanto, não é uma moral imposta, mas uma moral que nasce do entendimento profundo de que tudo está interconectado. Quando você age com bondade, você não está apenas fazendo o bem para os outros, mas também para si mesmo. E o inverso é igualmente verdadeiro. Cada decisão que você toma é uma oportunidade de crescimento espiritual. Pedro sentiu uma grande paz ao ouvir isso. Agora ele compreendia que sua vida não era apenas uma série de eventos desconexos, mas parte de um processo contínuo de evolução moral, onde cada ação, cada pensamento, tinha o poder de mudar seu futuro. O papel das leis divinas no progresso espiritual. Maria sempre acreditou que a vida era feita de altos e baixos, mas algo dentro dela dizia que existia algo mais profundo, algo além do que os olhos podiam ver. Quando ela teve a oportunidade de conversar com o velho sábio Lucas, perguntou: mas qual é, realmente, o papel das leis divinas em tudo isso? Como elas podem influenciar nosso progresso espiritual? Lucas sorriu, como se já soubesse a pergunta que viria, e respondeu com calma: as leis divinas não apenas moldam a maneira como vivemos, elas são essenciais para a evolução do nosso espírito. Elas guiam nossas ações e escolhas, orientando-nos em nossa jornada de aprimoramento. Cada vez que seguimos essas leis, damos um passo em direção à perfeição. Lucas continuou, explicando que as leis divinas não apenas orientam os seres humanos em sua vida material, mas também estão intimamente ligadas à reencarnação. Você sabe, Maria, disse ele, a reencarnação é uma das formas pelas quais Deus nos oferece novas oportunidades para aprender e crescer. Cada vida é uma chance de corrigir erros do passado, de melhorar nossa moral e espiritualidade. As leis divinas estão presentes em todas essas oportunidades. Maria pensou por um momento e percebeu que isso dava um novo significado para suas experiências de vida, não mais vistas como simples acontecimentos, mas como momentos de aprendizado profundo. Cada reencarnação, explicou Lucas, é como uma nova página em um livro de sabedoria. Você não está começando do zero, mas continuando a jornada de aprendizado e evolução. À medida que você vai compreendendo e praticando as leis divinas, se torna mais fácil se alinhar com o plano divino. Cada decisão que você toma com base nas leis divinas fortalece seu espírito e ajuda na sua jornada de evolução. Maria ficou impressionada com a ideia de que sua vida, com todos os seus altos e baixos, era uma oportunidade para crescer espiritualmente, para reparar erros, para corrigir falhas. E saiba, disse Lucas com um olhar tranquilo, que ao alinhar-se mais profundamente com essas leis, você não apenas progride como indivíduo,
mas contribui para o progresso de toda a humanidade. As leis divinas não são isoladas em você. Elas fazem parte de um plano maior que se estende por todo o universo. Ao evoluir espiritualmente, você está ajudando a criar um mundo melhor para todos. Maria sentiu-se profundamente tocada por essas palavras. Entendeu então que sua jornada não era algo solitário, mas parte de algo muito maior, onde cada passo seu refletia uma conexão com o universo e com a verdadeira essência da vida. Agora que você conhece as leis divinas e o poder que elas têm sobre sua vida, é hora de agir. Será que você vai continuar ignorando o impacto dessas leis, ou vai começar a observar e compreender como elas moldam suas escolhas e sua evolução? O que você faria se soubesse exatamente como viver em harmonia com elas? Eu te desafio a refletir sobre suas atitudes, suas escolhas e como elas se alinham com o que é verdadeiro e justo. As leis divinas estão o tempo todo ao seu redor, esperando que você se conecte com elas para alcançar o equilíbrio e a felicidade que todos nós buscamos. Então, que tal dar o primeiro passo para uma transformação real? Pergunte-se: o que posso fazer hoje para viver de acordo com essas leis e melhorar minha vida? É possível mudar o rumo da sua jornada, só depende de você. Se você está pronto para continuar essa caminhada de aprendizado e evolução, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe para amanhã a oportunidade de mudar agora. Venha descobrir muito mais sobre as leis divinas e como elas podem transformar sua vida.